E aí, galera, tudo bem? Bom dia. Tudo certinho? Então, passando aqui para corrigir esses exercícios com vocês do módulo 6, tá? Estamos no módulo 6, a França pré-revolucionária. Eu vou corrigir isso aqui com vocês agora, rapidex. E, na verdade, a ideia era que vocês tivessem feito, né, gente? E vão apurando aí o que vocês conseguiram alcançar, tá? Corrigir aqui. E o próximo vídeo, eu vou corrigir esse arquivo, vai com a correção do módulo 6. E o próximo eu montei um jogo para vocês, tem vídeo de Assassin's Creed lá dentro, tá? Então o próximo vai também separado, porque ele ficou um pouquinho grande, né? Até por conta do vídeo também. Então eu fiz em duas partes. Esse link vai com a correção e os outros dois são da videoaula mesmo, tá? Do jogo que eu montei sobre o módulo 6. Vocês vão ver lá na hora, tá? Passando aqui a página 225, a primeira questão tá: quais eram os grupos sociais mais insatisfeitos? Pessoal, os grupos sociais mais insatisfeitos da França, pré-revolucionária, era a galera do terceiro estado, né? Era a galera do terceiro estado. A burguesia e o povão eram eles. Na verdade verdadeira, a burguesia, assim, o que eles queriam eram coisas muito diferentes, né? O povo passava fome mesmo. A burguesia, galera, não passava fome, não. A burguesia queria poder político, o bolso estava cheio de dinheiro. Eles tinham poder financeiro, mas não tinham poder político, não tinham poder de fala diante desse rei. Esse rei queria controlar tudo e a burguesia estava chateada com isso. Queria liberdade para poder praticar o comércio e o rei não deixava. Então, queriam derrubar esse rei absolutista aí de qualquer maneira, tá? E vai ser essa burguesia que vai provocar esse povo para o povo ir à rua, invadir a Bastilha, né? E causar toda a confusão, criar a revolta propriamente dita, né? Muito incitado, o povo vai fazer muito provocado aí pela burguesia, tá? Então a resposta número 1 é a galera do terceiro estado, composto aí, né? Pela burguesia e pelo povo, tá? A 2 tá dizendo Assembleia Nacional Constituinte representava. Ah, tá. O que a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte representava? Pessoal, a Assembleia Nacional Constituinte vai vir com a ideia de limitar os poderes do rei. A ideia dessa Assembleia, a ideia dessa Constituição, agora a gente está vendo uma Constituição chegando na França, e vai trazer aí limites para esse rei. Esse rei não vai governar sozinho, esse rei vai ter que governar agora sob uma Constituição. Tá? Ele não governa mais com plenos poderes, vamos dizer assim, né? Então a ideia é limitar os poderes do rei, tá? Ele não vai governar mais como um rei absolutista. A 3 está falando sobre a Bastilha. O que era a Bastilha? Era a prisão, né? A prisão que simbolizava o poder máximo, né? O poder absolutista, porque nessa prisão estavam presos os inimigos do rei. Nessa prisão, lá na Bastilha, tinha muita arma, tinha um arsenal, nem tinha muitos presos, não. Mas simbolizava ali o poder absolutista, porque eram ali que ficavam os inimigos desse absolutismo, né? Os inimigos do rei ficavam ali, tá? Então, a gente fala especificamente de dessa prisão, né, da Bastilha, representar aí o seu símbolo, né, desse absolutismo monárquico, tá? A 4 está falando sobre o que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ser um documento que vai vir aí com os princípios básicos da igualdade perante a lei, da liberdade, do direito à propriedade. E aí você vê, aí nesse sentido, quando você fala de direito à propriedade, você vê que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai trazer a questão da liberdade e da igualdade, mas a ideia, pessoal, não é beneficiar o povo, não. Quando fala direito à propriedade privada, a gente pensa em burguesia, em empresas, a gente pensa em bem financeiro, sabe? E o povo não tinha isso. Então, quando fala resistência à opressão, sim, a gente pensa em povo, igualdade de direitos, assim, né? Porque você vê igualdade de direitos, o povo não tinha acesso à propriedade privada. Então, a gente vai perceber no final de tudo que a burguesia vai ser a grande beneficiada com essa revolução, tá? Aqui no Aplicando Conhecimento tem uma imagem que fala sobre a passeata dos 20 centavos. Essa passeata dos 20 centavos aconteceu em 2013, quando o povo foi à rua contestar aí o aumento da passagem. E a gente consegue fazer um paralelo com a Revolução Francesa, quando o povo também foi à rua contestar tudo o que estava passando na época.
E aqui também, né, a gente vai ver a passeata dos 20 centavos representando a revolta da vacina também, a gente pode falar. Revolta da vacina, vocês aprendem no nono ano, o povo também vai à rua em 1904, no Rio de Janeiro, e vai promover o que a gente conhece como revolta da vacina. A gente vai conhecer lá no nono ano como é que foi esse movimento que vai acontecer logo assim que o Brasil se transformar numa república. Mas também vai ser uma questão muito popular, sabe, do povo contestando. A gente consegue fazer uma comparação, tá? Aí aqui tá assim, ó, explique o contexto francês que resultou na crise do abastecimento no final do século XVIII. Fome, né, gente? Fome, né? A gente vê condições climáticas desfavoráveis, a gente vê más colheitas e vai desencadear em fome. Fome vai gerar o quê, pessoal? Revolta, tá? A número 2 tá, comente outros motivos para a crise. Aí eu tenho os gastos, a crise financeira que esse rei vai passar aí, nessa número 2, está relacionada com a participação na Guerra dos Sete Anos, aquela questão de ajudar lá os Estados Unidos a ficarem independentes. Lembra da paródia, né? Que no final fala, né? E guerra vai ter, ingleses apertam, apoio vai ter, franceses por perto. Quando os franceses forem ajudar os Estados Unidos a ficarem independentes, né, para ficarem livres lá da Inglaterra, a França vai gastar muito dinheiro, né, para mandar soldados lá para as 13 colônias, né, para lutar, para mandar suprimento para esses soldados. Então a gente vê que o governo, que o rei absolutista, o rei Luís XVI, vai gastar muito dinheiro com isso, né? Os luxos também da nobreza e do clero, tudo isso vai gerar crise, tá? Nessa próxima tela aqui, 226, eu tenho relacione o quadro político francês à eclosão da guerra. Pessoal, política instável, um poder absolutista com direito divino do rei, aquela parada, aquele lance do rei ter o poder, né, de Deus. Deus enviou esse rei para poder governar esse povo, né? Tem o descaso com o povo também, quando a gente vê a política, né, a política desse rei era essa, né? Quando ele coloca que ele tem o direito divino do rei, quando ele não cuida desse povo, deixa esse povo de lado. Quando essa rainha é uma rainha ostentação, é uma rainha superávit, uma rainha que gasta muito e não liga para esse povo, né? O quadro político da França, né? O quadro financeiro era de crise financeira, faltava muito dinheiro e altos impostos sobre o povo, né? O quadro político é o descaso, principalmente o descaso com esse povo, tá? Por isso o povo vai à rua. A número 4 está aqui, ó, tem uma imagem, e essa charge lembra um pouquinho aquela outra charge do terceiro estado pagando altos impostos, um terceiro estado explorado, um terceiro estado humilhado, um terceiro estado desacreditado, né? E esse descrédito, né, vai ser um tiro no pé para esse rei, porque quando a gente vê um rei tratando o povo dessa maneira, uma hora o povo vai se levantar, né? E aí, quando foi em 1789, principalmente lá na queda da Bastilha, no dia 14 de julho, vai começar a Revolução propriamente dita, tá? A número 5 está falando sobre. Deixa eu ver aqui. Comente a charge relacionando ao início da Revolução. É o povo também indo à rua, é o povo resistindo, né? O povo principalmente pegando em armas. O povo pega em armas, o povo reage. E aí, dessas reações, eu percebo uma Assembleia Constituinte, né? O povo vai à rua, eu tenho a invasão da Bastilha, eu tenho o grande medo. O grande medo vai ser aquele momento em que os camponeses vão atear fogo nas colheitas, quando os camponeses vão invadir as casas dos senhores, né? Então, a gente viu muito a parte da cidade, né? Das pessoas se revoltando, mas lá no meio rural também vai ter revolta, tá? A sexta, explique como os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão representaram uma ruptura com o antigo regime. Eu tenho aqui ó, o artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Pessoal, esse artigo 1º está se opondo àquela hierarquia, àquela divisão em estados, aquela divisão em estamentos, né? O homem é livre. O homem, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Não deve haver distinção social. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai colocar isso, né? E isso é muito contra essa divisão social, essa hierarquia que tem na sociedade francesa nessa hora, tá? Nessa época aí. O artigo 10º está assim, olha, ninguém pode ser molestado por suas opiniões. Ninguém ser molestado por suas opiniões vai contra a falta de liberdade de expressão que existia nesse reino absolutista, nesse reino francês absolutista. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz isso, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz liberdade de expressão, tá?
Aqui no Desenvolvendo Habilidade, na página 227, tá assim, olha, a crise agrícola, consequentemente a falta de alimentos às vésperas da Revolução Francesa, desencadeou uma crise econômica, tendo como desdobramento o aumento do custo de vida, da miséria, da agitação popular no campo e nas cidades. É letra C, tá? A número 2 está assim, ó, em 1789, a França vivia um modo de organização de sociedade que foi denominado posteriormente como Antigo Regime. E aí vem a pergunta, né? Em relação à situação social da França pré-revolucionária, como é que era a situação da França, socialmente falando? Camponeses que faziam parte do terceiro estado pagavam altos impostos para manter o estado e a igreja. O luxo, né, os luxos dessa corte, os luxos desse rei, desse clero, dessa nobreza, desse clero, vão ser pagos com altos impostos. Número 2, letra C. E aí vem a número 3, também letra C. Olha, um grupo social que ganhou importância econômica foi a burguesia. E aqui está assim. Em relação às principais críticas feitas por esse grupo, o que a burguesia queria, né, gente? A burguesia estava passando fome? Não. A burguesia queria o que está na letra C, olha. Os burgueses estavam insatisfeitos com as regras mercantilistas impostas por esse rei e o que dificultava o desenvolvimento de suas práticas econômicas. A burguesia queria liberdade de comércio e o rei não deixava. O rei queria controlar o preço das coisas, o rei controlava o valor dos salários, o rei controlava o que a burguesia vendia e o que não vendia. A burguesia não queria isso. A burguesia queria liberdade para praticar o comércio, que era o que ela sabia fazer e sabia fazer muito bem, por isso que o bolso dela estava cheio de dinheiro. Tá? Número 3, letra C. A número 4 tá assim, olha, leia o texto a seguir e assinale a resposta correta. A estrutura fiscal e administrativa do reino era tremendamente obsoleta e a tentativa de remediar a situação fracassou. Então a França envolveu-se na Guerra de Independência Americana. Vai falar da guerra da Revolução Americana, né? E aí tá assim, ó, ajudar os americanos a derrotar a maior rival da França, a Inglaterra. O Estado francês aconteceu o que com a França, gente? Caiu em grande contradição, pois com a independência americana tinha uma forte ideologia iluminista, o envolvimento do Estado francês naquela guerra contribuiu para a perda de sua legitimidade. Pessoal, quando o rei se envolve, na letra C, número 3, a letra C, número 4, perdão, letra C, quando o rei se envolve com a independência dos Estados Unidos, vai ser um tiro no pé da França, porque o rei vai se envolver, vai defender uma causa, né, que era a causa dos Estados Unidos, por liberdade. Então é contraditório. Um rei absolutista está lutando para que as 13 colônias ficassem livres, né, da Inglaterra. Uma causa muito voltada dentro do iluminismo, muito baseada, muito influenciada pelo iluminismo. Né? Então era muito contraditório um rei absolutista, um rei autoritário, um rei mandão, lutar aí em benefício, lutar em prol da liberdade de um país, né, que tem lá a Estátua da Liberdade cravada lá em Nova York e lutar muito, né, em prol desse iluminismo. É uma contradição muito grande, tá na letra C essa contradição, tá? 5. Os artigos a seguir foram extraídos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De novo, gente, cai muito em concurso, tá? Ó, apareceram duas questões de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os artigos a seguir foram extraídos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada no contexto revolucionário francês. De acordo com a leitura dos artigos e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta a respeito dessa declaração. Então tá assim, olha, o artigo 2º defende direitos nacionais e imprescritíveis do homem, aquele direito à vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de religião, tá? O 11 também está falando a livre comunicação das ideias e das opiniões, a liberdade de expressão. Então, o número 5 é a letra A. Ao estar em sintonia com as ideias da filosofia iluminista, deveria servir de base para a elaboração da Constituição Francesa. E foi o que aconteceu, né? Essa Constituição vai limitar aí esses poderes, esse rei absolutista. Vai ter as asinhas cortadas, sabe? O rei já não vai mais governar sozinho. E a letra C, perdão, número 6 para terminar. Desculpa, eu estou aqui na 228. A número 6 para terminar está assim, ó. Com base no texto a seguir que trata a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de novo. Terceira questão do exercício falando de declaração. Cai muito em concurso para vocês. Cuidado com essa, tá? Com base no texto a seguir que trata da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada pela alta burguesia revolucionária francesa, e em seus conhecimentos sobre o tema assinale a alternativa relacionada à afirmação do autor.
O autor afirma que este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios, mas ela não é um manifesto a favor de uma sociedade igualitária. Foi o que eu falei com vocês lá no comecinho. A ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vem com a questão da liberdade de expressão, ela vem com a questão da liberdade do direito à vida, mas é uma declaração que vai beneficiar muito a burguesia. E às 6 a gente marca a letra E. Por que a letra E, Jaque? Olha só, a letra E está assim: o estabelecimento da igualdade perante a lei não significava interferir na desigualdade de riquezas, o que ficou evidente com a defesa da propriedade privada. A propriedade privada, pessoal, a gente pensa em bens materiais, a gente pensa em indústria, a gente pensa em empresas, e o povo não tinha acesso a isso. Então, quando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defende a propriedade privada, ela vai beneficiar muito essa burguesia. Por isso que aqui, olha, tem uma parte, né, da Declaração dos Direitos que fala: esse documento não é um manifesto a favor de uma sociedade igualitária. A ideia desse documento não é acabar com a desigualdade financeira. A ideia não é essa. A ideia da liberdade, sim, uma certa liberdade, mas a burguesia que vai ascender muito. Por isso que no final disso tudo, quando a gente vê lá o módulo 7, né, quando a gente aprender o módulo 7, que vai dar continuidade à Revolução Francesa, no final de tudo, pessoal, a gente vai ver que a burguesia vai ser a mais beneficiada. Ainda no caderno 2, tá? Porque o caderno 2 vai trazer a era napoleônica e o Napoleão vai estar muito fechado com essa burguesia, principalmente com a alta burguesia, a galera que tem muita grana, tá? Eu vou fechar aqui e vou enviar para vocês essa correção, como eu falei no comecinho. Além dessa correção, o jogo de perguntas e respostas sobre o módulo 6, tá? Até daqui a pouquinho. Beijo.